O convidado de hoje já foi sabatinado pelos tubarões e é prova de que para inovar você não precisa de uma plataforma digital. Este é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Empreendedorismo. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Ballotin, ele que é cofundador da Bubble Mix. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pessoal pelo convite, né? E espero que todos possam aproveitar o episódio de hoje. Da Bubble Mix e vários outros projetos que ele vai, nos contar depois mais um pouquinho aqui. E como sempre, meu companheiro, parceiro, Kael Moro, ele que é advogado e empreendedor também, e sócio da Vanzinho Penteado, um dos apoiadores do nosso canal. Já te passo a palavra aí para você começar as perguntas ao nosso convidado. Boa. Bom, pessoal, como vocês puderam identificar aqui, estamos em casa nova, estúdio novo, e não de uma forma não diferente, a gente tem que homenagear esse momento tão especial para nós aqui com um convidado especial, que é o Rodrigo Ballotin. Amigo aqui de longa data, é um cara que tem uma trajetória muito bacana, super especial, então nada mais justo do que homenagear esse episódio massa aqui, inaugurando o estúdio novo com essa figura. Então, pessoal, só para vocês saberem, o cara aqui simplesmente pensou e idealizou a Bubble Mix Tea, que é uma febre no Brasil todo, e o cara aqui já participou até do Shark Tank. Então imagina quanta coisa bacana que o Rodrigão não tem para contar para nós. Então, meu caro, seguinte, para todo mundo aí que está nos assistindo, alguns eu tenho certeza que já te conhecem e conhecem o teu projeto, mas para aqueles que não conhecem, conta um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou nesse mundo do empreendedorismo, da onde que surgiu a ideia da Bubble Mix e tantas outras coisas que você já realizou. Então, fique à vontade, meu caro. Obrigado, Kael, obrigado, Bruno. Primeiramente, é um prazer estar estreando aqui esse novo espaço, me sinto de verdade honrado com o convite e nessa possibilidade de estrear o espaço. Você comentou, Bubble Mix, uma febre no Brasil. A gente realmente tem crescido bastante aí nos últimos anos. E aí você, falou febre no mundo e esperamos chegar lá muito em breve, Depois eu vou contar um pouquinho dos projetos que nós temos aí para expansão internacional. Já abrimos uma loja no Paraguai, estamos estudando a abertura de loja nos Estados Unidos, mas a gente já chega lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória profissional, Para contextualizar como surgiu a Bubble Mix, eu quero contextualizar um pouco da minha trajetória também, que eu acho que faz sentido. Boa. E aí a gente consegue construir um cenário aí para vocês entenderem como é que tudo começou aqui na Bubble Mix. Bom, eu em 2008 para 2009, eu tive a oportunidade de fazer um ano da minha faculdade na Espanha, Eu estudei numa faculdade aqui de Curitiba, que é a Faculdade ESIC. E aí eles têm uma grande oportunidade, de possibilitar os seus alunos, fazerem um ano da faculdade fora do Brasil. E aí o meu ano da faculdade fora do Brasil foi na Espanha. Já na Espanha eu tive também a oportunidade de fazer um estágio numa empresa que eles produziam bonecos super realistas de jogadores de futebol. Se chamava FT Champs. Era uma empresa super legal, eles faziam toda uma sessão de vídeo e de imagens com jogadores de futebol, do Barcelona, do Real Madrid e diversos clubes grandes da Europa. E a grande sacada dos caras, além, obviamente, deles fazerem essas sessões super realistas com realmente produtoras de Hollywood, os caras contratavam produtores de Hollywood para fazer isso. Uma estrutura fenomenal. Além de fazer essas sessões espetaculares com esses jogadores, uma das coisas, quando eu estava fazendo estágio, me chamou muito a atenção. Eles faziam essas sessões na Europa, mas eles mandavam produzir os bonecos na China. Isso em 2008. Em 2008. Então, já em 2008, obviamente, já se falava um pouco na China, próxima potência, estava crescendo bastante, ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos.
E aí, nessa época, né, eu comecei a me interessar um pouco sobre a cultura asiática, sobre a China, sobre negócios com a China, né? Isso começou a formar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência, né, e um pouco daquilo que eu queria enquanto carreira, enquanto profissão, já nessa época, né, que era basicamente entender um pouco de como as coisas funcionavam, né, nesse processo de fazer negócios com a China, e de importação também de produtos da China. Depois dessa experiência, né, eu conheci um pouco desse mundo, fiquei super fascinado pela China, e nessa época eu tinha alguns amigos que estavam indo estudar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, os países mais tradicionais. E aí eu pensei, poxa, se eu quiser me destacar realmente, né, enquanto empreendedor, enquanto profissão, enquanto carreira, eu acredito que eu tenho que ir para um país onde poucas pessoas estão indo, estão buscando conhecimento, estão buscando se desenvolver. E aí surgiu a China, né, no meio do caminho. Já na Espanha eu comecei a estudar mandarim, né, então eu estudava mandarim e espanhol, o que já era um pouco desafiador, né, depois eu acabei estudando mandarim em mandarim na China, porque basicamente a gente fazia aula de mandarim, né, sem nenhuma tradução, era 100% mandarim. Mas já nessa época eu comecei a estudar, obviamente, né, porque chegar na China sem saber pelo menos o básico do mandarim seria bem difícil, seria bem complicado. Então eu comecei a estudar. Só que é claro que eu não esperava aprender mandarim em 6 meses, em 1 ano, né? É um idioma super difícil, super complicado, então leva um tempo para aprender. Aí antes de ir para a China, eu decidi ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio, né, um work and travel, para poder aprimorar o meu inglês, porque eu imaginei que, poxa, beleza, o mandarim vai levar muito mais tempo para desenvolver, mas talvez se eu chegar com o inglês um pouquinho mais afiado, que eu já tinha uma base pelo menos, eu poderia, né, me virar um pouco melhor na China. Passei uma temporada nos Estados Unidos, fiquei 6 meses lá trabalhando na Disney, além de ter sido uma experiência fantástica, né, de trabalhar numa mega empresa, aprimorei meu inglês e aprendi muito da cultura Disney, né? Vocês sabem muito bem, né? A cultura de atendimento, de processos, de gestão da Disney é fantástica. Isso também, obviamente, contribuiu com o desenvolvimento da Bobomix. Mas aí, então, aprimorei meu conhecimento e decidi finalmente partir para a China, né? Foi lá que eu comecei a ter contato, né, com o empreendedorismo. Então, antes disso, eu nunca tinha aberto uma empresa, nunca tinha desenvolvido nada na área de negócios. Nem na tua família ninguém tinha essa... O meu pai. Legal. Meu pai foi empreendedor a vida toda, né? Ainda é um grande empreendedor. Uhum. Só que eu nunca quis seguir os passos do meu pai, na verdade. Tanto é que quando eu terminei o ensino médio, né, eu fiz faculdade de psicologia. Fiz 1 ano e meio da faculdade de psicologia. Eu não queria seguir, né, a área de administração e de negócio. Aí depois de 1 ano e meio fazendo psicologia, né, eu decidi que realmente não era o caminho que eu gostaria de seguir. E na própria psicologia eu comecei a me identificar com alguns conceitos de administração, né? Porque na psicologia você tem aquela psicologia aplicada, né, a negócios, a administração. Comecei a me interessar e aí parti realmente para a administração, que foi onde eu comecei a me encontrar. Mas então nessa época na China, né, foi um período de enorme aprendizado. Eu, obviamente, sem nenhum conhecimento do país, sem nenhum conhecimento, né, do ambiente de negócios da China, eu fui estudar mandarim, e ao longo desse processo acabei conhecendo algumas pessoas legais que faziam algumas coisas interessantes. E um desses meus colegas que eu conheci, né, ao longo do caminho, ele atuava como se fosse um trader, né, buscando fornecedores, né, chineses e fazendo todo o processo de sourcing, que a gente chama, né, para realmente desenvolver esse fornecedor e conseguir entregar esses produtos, né, nos seus clientes, né, dos mais diversos países. E aí eu achei isso fascinante, porque era muito simples, entre aspas, de começar um negócio assim. Primeiro, era muito fácil de abrir uma empresa em Hong Kong, que foi onde eu abri a minha empresa, né? Você não precisava de capital nenhum inicial para abrir a empresa. E aí, na época, né, o Alibaba estava crescendo bastante. Uhum. Ainda não tinha o AliExpress, né, que é o outro braço, o braço do B2C do Alibaba, mas tinha o Alibaba, que era o B2B, né, onde você conseguia encontrar os fornecedores e depois de buscar esses fornecedores, né, você conseguia visitá-los para conseguir, né, desenvolvê-los. E aí foi isso que eu fiz.
através do Alibaba, né, eu comecei a buscar esses fornecedores, entender, né, como é que funcionava esse processo de sourcing. Comecei a buscar alguns clientes no Brasil e eu fazia todo esse processo de visitar a fábrica, de auditoria de fábrica, de realmente fazer a busca pelos produtos, solicitação de cotação, todos os trâmites de exportação. E eu fiquei 7 anos fazendo isso. Os 3 anos que eu fiquei na China, né, na China eu fiquei de 2009 a 2012, os 3 anos que eu fiquei lá, e mais 4 anos depois que eu retornei ao Brasil. E lá eu comecei a ter contato também, né, com alguns produtos relacionados ao Bubble Tea, como o Nai Cha, que é o chá com leite. Não existia na época na China o Bubble Tea. Até existia, mas era assim, poucas empresas, né, e eram poucos produtos, poucas opções, tá? Em Taiwan, especificamente, que é a ilha, né, não na China continental, mas em Taiwan, sim, esse mercado já estava desenvolvido e aquecido há muitos anos. Mas na China continental, não. Foi quando eu retornei ao Brasil em 2012, em contato com hoje o meu atual sócio, que é o Alex, né? A gente, numa dessas conversas, ele me falou, tem um produto super legal no Paraguai, sou de Foz, morava em Foz na época, no Paraguai, quero que você conheça. E aí ele me levou numa lojinha pequenininha dentro de um shopping no Paraguai, de proprietários chineses, inclusive, né, bem tradicional, onde eles serviam o Bubble Tea. Foi aí que, de fato, eu tive um primeiro contato real, né, e um contato bacana com o produto. Que depois, né, a gente acabou desenvolvendo muito mais esse produto aqui no Brasil. Então foi o primeiro contato que eu tive. A partir disso, né, nós começamos a entender um pouco desse mercado, a pesquisar esse mercado lá fora, em Taiwan, na Europa, nos Estados Unidos, e começamos a perceber que o Bubble Tea ele não estava crescendo somente na Ásia, né? Ele estava crescendo e num ritmo relativamente acelerado em outros países ocidentais. Na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, vinha crescendo bastante. E no Brasil, praticamente era inexistente. Existia uma loja pequena no bairro da Liberdade que vendia também o produto de uma forma bem caseira, bem tradicional. Mas não existia nenhuma empresa de Bubble Tea neste modelo de franquia escalável. E aí a gente fala muito, né, obviamente, no mundo de startups, de escalabilidade, né, e de tracionar um negócio através desse modelo, né, seja no mundo, no universo físico de franquias ou, né, obviamente, no mundo digital aí, através das startups. Mas então, desde o começo, como nós identificamos que realmente esse produto ele era vendido nesse formato e vinha crescendo nesse formato, nós pensamos o nosso negócio desde o começo em franquias. Abrimos a primeira loja em Foz do Iguaçu, porque nós somos de lá. Durante 2 anos nós testamos o modelo de negócio. Eu e meu sócio, nós fizemos um investimento muito baixo no negócio desde o começo. O teu sócio já tinha experiência com franquia ou não? Para ele foi novo também? Para todos foi novo. Então, foram 3 sócios que começaram o negócio. Nenhum dos 3 tinha experiência com franquias. Nenhum dos 3 tinha experiência com alimentação. Então, basicamente, a gente teve que aprender tudo, aprender muita coisa, né? Um dos meus sócios veio da área de logística, o meu outro sócio veio da área de TI, né? Ele era gerente de projetos de uma software house. E eu vim desse universo de Comex. É óbvio que vir desse universo de Comex, desse mundo de Comex, nos ajudou bastante, né? Durante toda a trajetória da Bubble Mix e continua nos ajudando porque nós trabalhamos com produtos importados. Então, isso contribuiu bastante, né? Porém, né? Então, galera, só para fazer um breve resumo desse insight aqui que o Rodrigo nos traz. Cada um tinha uma skill muito importante e complementar para desenvolver esse negócio do zero. Porém, a questão relacionada a franquias e o alimento em si, né? Aquilo que vocês estavam desenvolvendo, era novo. Então, estudo teve que ter. Bastante. Com certeza. Então, assim, não é só reunir, né, cabeças pensantes com, assim, propriedade em cada uma das suas áreas que são necessárias, mas, assim, se aprofundar em estudo, às vezes de mercado, né, sobre aquele determinado produto, né. O Rodrigo acabou tendo a oportunidade de conhecer fora, né, depois teve o contato em outros lugares. Então, isso é importante, né, se aprofundar naquele nicho que, às vezes, as pessoas não dão tanto valor, né. Falam, não, aqui tem uma skill XYZ, mas, pô, pera lá, o que você vai vender?
né? Perfeito. De que modo você vai operacionalizar o teu negócio. E não adianta, tem que estudar, né, cara? Não, perfeito. Seja onde for. Agora com o ChatGPT talvez tenha outra ferramenta, né? Acelera o processo. Com certeza. O aprendizado continua, o aprendizado Mas continua. acelera, Ajuda a acelerar um pouco o processo, né? A gente dá uma hackeada aí no sistema um pouco. Mas o que você está falando faz todo sentido. Inclusive, eu estava conversando com um colega, hoje a gente fez uma reunião para falar sobre negócios e oportunidades. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Do fato de que muitas vezes você tem uma ideia legal, pretende desenvolver essa ideia, tem muita vontade, acredita, né? Tem uma visão de que pode ser um negócio interessante, mas muitas vezes não tem o conhecimento, não tem a capacidade, não tem a experiência da área. No entanto, né, não necessariamente, né, você não vai ser bem sucedido mesmo você não tendo esses conhecimentos. O que você pode fazer é construir as capacidades necessárias, né, com equipe, com sócios, para que, né, você tenha esse complemento do que você tem enquanto empreendedor, né, das suas habilidades, experiências, e assim vocês consigam, né, desenvolver um negócio que faça sentido. Ou, né, outro caminho é estude bastante sobre o mercado, né? E assim você pode passar a conhecer um pouco mais e ter mais chances de ter sucesso nesse mercado. Mas voltando ali então, né? Nós abrimos essa primeira loja em Foz do Iguaçu, com muito trabalho, muito suor, investindo pouco no começo. Eu e meus sócios não tínhamos experiência na área, então, portanto, tivemos que estudar muito e aprender muito. Foram 2 anos entendendo e aprendendo como tocar um negócio. Para que a gente pudesse realmente começar a desenvolver o negócio, antes mesmo de abrir a primeira loja, foi 1 ano, quase 1 ano e meio de estudo. Então, o que nós fizemos? Legal. Estudamos o mercado, trouxemos amostras do produto. Com essas amostras em mãos, nós começamos a testar e fazer adaptações do produto com alguns dos nossos amigos, com familiares. Então, fizemos uma adaptação cultural, basicamente, do produto, né? Porque se nós trouxéssemos o produto como ele é comercializado em Taiwan, a aceitação não teria sido a mesma, tá? O chá é mais forte lá. O brasileiro gosta de uma coisa um pouquinho mais docinha, então a gente teve que deixar o produto um pouquinho mais docinho. Rodrigo, você falou dessa questão cultural, né? Dentro do Brasil também tem essa dificuldade, né? Por ser um país, digamos assim, continental, né? Isso. Essa pergunta é bem interessante. Eu comentei com vocês que eu estive na Federal segunda-feira e essa pergunta também surgiu. O que eu comentei assim, em relação a essa questão é que o que acontece, né? Quando você tem um modelo de franquia, inevitavelmente você tem que manter um padrão, né? Porque senão você perde a mão e as pessoas não se identificam tanto com a sua marca, com o seu produto. Nesse caso especificamente da adaptação regional, a gente tenta trabalhar com a comunicação, porque nós temos produtos, né, que eles atendem a maior parte das regiões do Brasil. Tá? Então a gente tem o mate, a gente tem o chá verde, o chá preto, a gente tem bebida quente, a gente tem bebida gelada, né? A gente tem bebida com leite, que é mais tradicional, a gente tem bebida mais refrescante. Então, os nossos produtos, de uma forma geral, atendem a maioria das pessoas em todas as regiões do Brasil. Só que enquanto tá um frio gelado aqui em Curitiba, você vai lá pro Nordeste e tá um calorzão. Então, como é que eu, enquanto marca, vou fazer uma comunicação somente voltada a um produto quente para uma região como o Nordeste que está fazendo um calor absurdo? Então, o que a gente tenta fazer é adaptar a comunicação, tentar direcionar a venda de determinados produtos para determinadas regiões de acordo com o perfil da região. Então é isso que a gente costuma fazer. Sem contar com a persona, né? Que você tem que identificar qual que é o teu público-alvo. Exatamente. Então assim, beleza. Então meu público-alvo realmente são mais jovens, né? O jovem, será que gosta mais de algo mais doce? Né? Ou não, meu perfil é a galera empresária que sai do trabalho para tomar um café, então uma alternativa ao café, daí talvez seria algo mais amargo, né? Então eleger a persona também é algo importante na hora de você desenhar o teu produto, né? É importantíssimo. Inclusive nós fizemos uma pesquisa bem ampla em todos os pontos de venda há 2 meses atrás, aproximadamente, né? Foram 5.000 e tantas respostas, né? De algumas perguntas-chave que nós fizemos aos nossos clientes para tentar traçar e desenhar melhor esse perfil de público, né? Então, assim, algumas coisas que a gente tirou, algumas coisas a gente já tinha uma ideia, né, em relação ao perfil do nosso público.
Nosso público é majoritariamente feminino, tá? Cerca de 80% feminino. Olha só. Né? A gente pode, né, tirar algumas conclusões disso, por que de ser feminino, né? Porque a mulher, de uma forma geral, né, busca um pouco mais de saudabilidade do que o homem. O produto ele é mais colorido, né? Ele tem esse apelo visual, estético que a mulher gosta de explorar, às vezes numa foto, no Instagram, enfim. Nosso produto a gente costuma falar que é bem instagramável. É mesmo. A mulher, via de regra, a gente entende que, né, indica um pouco mais o produto do que o homem, então a gente também consegue perceber que através disso, né, a gente acaba atraindo um pouco mais o público feminino. Então 80% do nosso público é feminino. E é o jovem adulto. Né? O jovem e jovem adulto, tá? Pico da curva ali é 24, 25 anos de idade, que é o cara que já tem uma condição financeira legal para consumir com certa frequência, né, o produto, e que, né, ainda está com o paladar, né, de um jovem, vamos dizer assim, né? Então, porque o nosso produto, querendo ou não, é um produto docinho, né? Tem várias opções, você pode consumir ele, né, com menos açúcar e tudo mais. Mas é um produto docinho, é um produto saboroso. A gente busca explorar essa questão do fato do nosso produto ser diferenciado em relação à maioria dos produtos que existem no mercado, por conta das bolinhas e tudo mais, né? Por ser um produto com apelo visual, como eu já comentei. E aí a gente tem esse público muito fiel. E aí tem outras questões relacionadas ao perfil e ao consumo, né, que a gente mapeou. Mas sim, super importante entender o público, entender a persona, para que você possa direcionar bem o produto. E foi que nós tentamos fazer no começo, né, entender um pouco de como que nós deveríamos desenvolver o nosso produto para que ele pudesse ser, né, cada vez mais aceito pelo nosso público. Então, né, fizemos essas correções, esses ajustes, introduzimos o Bubble Tea de mate. O Bubble Tea de mate não existe em outro país, né? Talvez agora, né, em algum outro país eles tenham começado, mas até o momento eu não vi, porque o mate é muito tradicional daqui. Uhum. Então introduzimos o Bubble Tea de mate, começamos a explorar o Bubble Tea com café. Então fizemos vários produtos, trouxemos vários produtos inovadores dentro de um segmento inovador. Uhum. E aí, graças a Deus, né, deu tudo certo, conseguimos, através, né, dessa operacionalização dessas nossas unidades, dos primeiros 2 anos, né, ter uma validação do negócio, conseguir comprovar que o negócio era rentável, conseguir comprovar que o negócio era franqueável. Nesse período mesmo, eu já comecei uma pós em gestão de franquias, então a gente estava falando do conhecimento, de entender bem, né, do negócio. Eu decidi fazer uma pós em gestão de franquias. A gente estava na dúvida entre, contratar uma consultoria para nos ajudar a desenvolver um negócio ou fazer uma pós em gestão de franquias. A pós era mais barata e aquele conhecimento que, não sai de você. Você ia usar para Você sempre, usa né? para sempre. E aí eu fiz isso. E contribuiu demais para o crescimento da Bubble Mix. Fiz muitos contatos legais, tive muitos professores de mercado, gente, super conceituada. Depois desses 2 anos testando e validando, aí nós fomos realmente franquear o negócio, né? Abrimos a primeira franquia em 2016, aqui em Curitiba, no Shopping Paládio, é uma franquia que ainda existe, segue crescendo, segue faturando, segue sendo rentável. Tivemos um crescimento mais conservador no começo, né? Nós sempre fomos muito conservadores em relação ao crescimento, porque o nosso entendimento foi sempre de que nós precisamos construir uma base super, mega, ultra sólida. Pés no chão, né? Pés no chão para conseguir crescer, né, sem correr o risco de, né, quebrar ou de realmente tomar um tombo muito grande. Então crescemos de forma espiral, fomos crescendo em cidades próximas a Curitiba, né? Até por uma questão de logística também era mais interessante. Em 2019 para 2020, né, nos deparamos com pandemia. Então aí foi um período super desafiador. Já tínhamos enfrentado alguns desafios com crises que tivemos aí, né, 2015, 2016, enfim, né, todo o cenário político, cenário econômico aí do Brasil, né, com toda essa instabilidade. Mas pandemia eu acho que foi um período, né, ainda pior, não somente para nós, mas para outras empresas. Algumas eu acredito que ainda nem se recuperaram, né, desse período
terrível. Foi para testar mesmo Pois é. se a resiliência do empreendedor. Até Exatamente. porque o negócio de vocês dependia de pessoas circulando, né? Vocês estavam 100%. sempre em locais Imagina de dentro grande de shopping, circulação. né? De hipermercado, supermercado, né? 100% dependente do fluxo. A maioria na época era shopping mesmo, então acho que 90% era shopping. Nosso faturamento caiu para 10% do que era o faturamento normal de um mês, no mês de março, né, de 2020. Foi quando começaram a fechar as coisas, março, abril. E aí, acho que a gente teve nós tivemos aquela uma semana assim de... E agora? Né? O que vamos fazer? Né? Ficamos meio extasiados, né? meio abalados, né? Psicologicamente, assim como muitos outros empreendedores. Mas não tivemos, né? Não deixamos o tempo passar muito para tomar uma decisão e mudar realmente as coisas para que nós pudéssemos manter o negócio rodando. Nós tínhamos duas alternativas nesse momento, né? Foi as duas alternativas que a gente identificou. No final de 2019, nós pegamos um empréstimo no banco, né, um empréstimo bem expressivo, para fazer a empresa crescer, para acelerar a expansão. Marketing. Estávamos preparados, tínhamos participado do Shark Tank em 2018, né? Isso aí vinha refletindo, né, nos resultados da empresa. Isso deu uma visibilidade legal para vocês? Total. Eu costumo dizer que Kael, não sei se você conhece um pouco da história, né, dos bastidores aí, Bruno, mas o Kael conhece muito bem, né? A gente acabou não aceitando o investimento, né, não colocando o Shark, né, para dentro da empresa. Mas em termos de exposição da marca e de visibilidade, foi um espetáculo. Até hoje, né, nós colhemos frutos do nosso episódio lá no Shark Tank. Até hoje a gente recebe franqueado interessado na marca porque nos viu no Shark Tank. Olha que legal. E porque o fato de estarmos lá transmitiu muita confiança para o cara investir. Então foi sensacional, foi ótimo. Daqui a pouco a gente... Opa, claro. Posso só fazer um parênteses aqui? Eu conheço um pouco da história, né? Na verdade, eu conheço a história, né? O Rodrigo já compartilhou comigo. E a maioria das pessoas que assiste, né, vê lá, poxa, então vou investir, beleza. Só que o próximo passo é o contrato. Exato. E no contrato, às vezes as coisas mudam. Para variar, sempre as coisas mudam no contrato. Exato. Então, por isso a importância de avaliar bem um contrato de investimento. O Rodrigo está aqui de testemunha ocular ali, sentiu na pele o que é a importância de um contrato. E, enfim, no caso deles, a opção não foi seguir. Porém, colheram frutos positivos e a gente pode voltar a explorar, mas... Eu só queria fazer esse parênteses aqui, que é o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Que é um ponto importante. Às vezes, o que foi negociado, a gente tem que avaliar se está refletindo no papel. Se não está refletindo, aí começa uma negociação até que as partes se sintam seguras para avançar. Caso contrário, se tiver algum deal breaker ali, melhor parar, respirar para tomar a decisão, né? Que no caso deles foi correta. Até porque recurso financeiro você tem várias outras fontes, né? Que você pode buscar. Exato. Em algum momento ele pode acabar, né? E tem Exato. alguns detalhes que talvez se você não se atentar, que pode limitar a empresa aí pro resto da trajetória. Exato. Né? Sensacional. A pontuação foi bem relevante porque o que mais pesou na decisão foi o contrato. E na época nós buscamos, né? Não conhecia o Kael e o Bruno ainda, né, na época, mas nós buscamos, né, aconselhamento de advogados para entender bem, né, o que significava cada uma das coisas que estavam ali no contrato, né, cada uma das cláusulas, dos detalhes ali, porque para quem não tem conhecimento, não tem experiência, isso que a gente já tinha, né, essa habitualidade em relação a lidar com contratos, né, dos mais variados, ainda assim, né, eu acho que quando o contrato ele é complexo, não tem jeito. Tem que buscar um advogado para tentar entender algumas coisas. E a orientação dos advogados na época foi fundamental para a gente tomar essa decisão que nós tomamos de não decidir, né, trazer o investidor para o negócio. Houveram outros fatores, obviamente, né, porque a gente coloca na balança uma série de coisas, mas o que mais pesou foi o contrato, que era bem leonino. E aí, né, é aquela velha história, né? O Shark fala, poxa, mas ó, se precisar de mais grana a gente bota e tal, isso, aquilo, mas a diluição o dinheiro não vem de graça, né? Nunca. O dinheiro não vem de graça, então, assim, isso é bem importante. O empreendedor tem que ficar bem ligado. A que custo que vem
aquele dinheiro, aquele aporte, né? Exato. Às vezes com desconto na compra de mais ações. Então, o que ele compraria com X, ele vai comprar muito mais, né? Porque, Exato. enfim, você precisa, tem aquele mecanismo. Às vezes ele já tem uma preferência, tem cláusulas que possibilitam que ele seja o próximo investidor necessariamente. Então, enfim, vamos dar aqui a palavra para o Rodrigo, porque senão daí eu vou ficar a noite inteira falando sobre investimento. Tem que tomar cuidado com o smart money, né? Que nem sempre acaba sendo assim tão smart. Muito empreendedor, principalmente quando está começando, né? Que o cara vê uma oportunidade que na cabeça dele é fantástica, né? Tá junto com alguém que tem experiência, que tem conhecimento, acaba entrando em furada. Né? Eu vejo isso acontecer direto. Então, esse momento para parar, refletir e ver se vale a pena, né, seguir por um caminho ou outro, ele é muito importante, né, porque isso pode impactar o futuro da empresa e o futuro do empreendedor. Então, eu acho que esse cuidado é muito importante. Então, buscar orientação é fundamental. Sobre o Smart Money, o que eu costumo falar para o pessoal quando falam, não, mas para lá, vai vir uma baita ajuda. Ok, qual? Não, eles vão me apresentar para diversos clientes, fornecedores. Ok, quantos? Vão participar da reunião? Quantos contratos fechados eles garantem que vão colocar na mesa? Ah, não, vão apresentar. Não, então vamos quantificar. Vamos colocar no papel os indicadores, bullet points ali, enfim, para que possa se cumprir, possa enxergar, porque senão fica só nessa boa intenção, que muitas das vezes são boas intenções, mas quando a gente fala de dinheiro, vamos quantificar. Perfeito, né? perfeito. Seguindo. Mas então, né, aí começamos a franquear o negócio em 2016, 2020 veio a pandemia, né, 2019 demos uma alavancada, né, para poder fazer o negócio crescer, nos deparamos com essa situação terrível, né, da pandemia, e aí tínhamos 2 caminhos a seguir, né. Basicamente, o que a gente poderia ter feito era, vamos reduzir custos, né, demitir gente, trabalhar mais enxuto, somente os sócios e mais uma outra pessoa, ou vamos aumentar a equipe, redesenhar o modelo de negócio, né, mudar o modelo de negócio e pisar no acelerador, né? Onde tem crise, também tem oportunidade, né? Enquanto a maioria das pessoas, pelo que eu entendo, né, teriam desacelerado, teriam, né, reduzido o custo, nós percebemos que o caminho inverso seria realmente o mais interessante. E aí foi o que nós fizemos. Mudamos o nosso modelo de negócio, lançamos modelos de negócios novos, né? Então nós introduzimos na época um modelo de nano franquia, um modelo de micro franquia, fomos para e-commerce, investimos mais no delivery, fizemos todo o possível para manter a rentabilidade do nosso franqueado e para manter a rentabilidade da franqueadora, porque se a franqueadora deixasse de existir, o franqueado ia ficar desassistido também. Então nós tivemos que trazer essas propostas novas, esses negócios novos para poder realmente manter a operação rodando e continuar crescendo. Fizemos isso, contratamos mais pessoas, investimos em marketing, investimos em expansão, porque, claro, desenhamos modelos de negócios novos, mas precisávamos também, né, fazer com que o mercado conhecesse esses novos modelos. E aí toda a grana que nós pegamos no banco no final do ano, que era somente para acelerar a expansão, nós tivemos que dividir um pouco de expansão e um pouco de cobrir despesas, né, correntes ali que eram pesadas e faturamento na época tava ruim. Felizmente a estratégia deu certo, né? Além de ter desenhado esses modelos que fizeram sentido, nós tivemos uma grande sorte, eu acredito, de ter fechado uma parceria com um cara que é hoje nossa expansão, que é o Fernando. Depois eu vou mostrar esse episódio para ele aí, ele vai gostar. Que era o cara que tinha feito a expansão da nossa concorrência. E ele tinha levado a nossa concorrência de 0 a 100 em pouquíssimo tempo. É um cara muito bom em expansão, é um cara que conhecia já do nosso mercado e fez um contato conosco, assim, um cold LinkedIn comigo. Caramba! Né? E aí começamos a conversar, começamos a bater um papo. Com isso, né, fechamos uma proposta com ele de parceria e ele nos ajudou a acelerar esses novos modelos de negócio.
foi na pandemia que eu acredito que nós crescemos mais. Cara, todo o tempo que a gente, vamos dizer assim, 2016 a 2020, 4 anos, a gente cresceu de 4 operações, né? Obviamente, uma operação em 2016, 2018 estávamos com 4, 2020 deveríamos ter umas 10, 12 operações. Em 3 anos agora, em 2020 a 2023, estamos com 85. Caramba! Então, né, saímos ali de pouquíssimas operações para um crescimento bem acelerado. Além de expandir, né, de uma forma acelerada, também buscamos expandir em regiões que a gente nem imaginava. Boa Vista, nós temos operações, temos operações no Nordeste, temos operações em regiões super distantes, Pará, Paraupebas, enfim. Canaã dos Carajás. Então, assim, tem cidades que às vezes eu nem lembro mais. E por que nós tomamos essa decisão de acelerar o processo de expansão? Primeiro, por uma questão de sobrevivência. Mas porque nós decidimos também expandir para regiões mais distantes que na época nós vimos como bastante, como uma coisa muito desafiadora, sabe? Na época eu li um livro, que é o do Starbucks, né, de Howard Schultz. E aí tinha um trecho que ele falava o seguinte... Ele falava, um momento de virada de chave para mim foi quando eu decidi que eu precisava abrir um ponto, né, uma franquia, uma loja, na região mais distante da onde nós temos operação, da onde nós temos base. Que isso vai me ajudar a entender, né, primeiro, ajudar a entender os desafios de operacionalizar um negócio tão distante, e a entender que se eu conseguir abrir uma loja na região mais distante dos Estados Unidos da minha operação, eu consigo abrir loja em qualquer lugar. Então o cara fez isso, validou o negócio, enfrentou vários desafios, obviamente, mas ele conseguiu ter muito aprendizado ao longo do caminho. E é o que nós estamos fazendo, vocês sabem muito bem, Brasil, desafios logísticos, tributários, ICMS. É complexo, é complicado, né, atuar no Brasil. Então a gente vem enfrentando esses desafios, vem superando, né, e vem conseguindo garantir operações saudáveis para regiões, para franquias que estão bem distantes, né? Então toda essa mudança possibilitou que a gente crescesse e chegasse a esse número que nós temos hoje de 85 operações. Que legal. Você falando do como vocês venceram, digamos assim, a crise, né, a pandemia que acometeu todo mundo, eu linko com uma outra coisa que você falou no começo, que o quanto vocês procuraram criar uma base sólida, né? Então, a gente vê aí constantemente startups grandes aí que são de mercado, que vêm com demissões em massa, crise, enfim, né? E houve... Hoje em dia, muita crítica com relação a essa postura mais muito agressiva. E aí até tem o João Kepler, que ele fala muito sobre a startup Camelo, né? Que é aquela com poucos recursos que vai conseguir, digamos assim, caminhar uma trajetória muito grande. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Que essa base provavelmente ajudou muito vocês a poder tomar essa decisão, né? Porque não é todo mundo que poderia, num momento de pandemia, tomar uma decisão de acelerar e crescer, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que essa questão de consolidar a base, obviamente, ela vale não só para as startups, mas também para mercados mais tradicionais ou lojas físicas, enfim, né? Porque eu vejo também algumas franquias, né? Obviamente a gente não cita nomes, mas eu vejo também algumas franquias, assim como a gente teve uma experiência, inclusive de um amigo nosso, né? Com as paletas mexicanas, né? Que, né, tinha uma barreira de entrada baixa, teve um crescimento rápido e logo caiu. A gente vê franquias, e aí o mercado de franquias tem muito disso, tá? Em todos os segmentos, em que o modelo sequer é testado, o cara roda 1 mês, 2 meses o modelo, aconteceu com o nosso concorrente, inclusive. O modelo sequer é testado e ele já quer vender na ânsia de querer ganhar dinheiro, já quer vender, né, franquias, e aí isso normalmente não dá certo. Em alguns casos pode ser que sim, mas normalmente não dá certo. Mas nós entendemos desde o começo, né, que a gente precisava desenhar os processos corretos, validar o modelo, principalmente no quesito rentabilidade, o modelo financeiro do negócio da forma correta, e não somente validar enquanto operação própria, mas também como operação de franquia, porque quando você tem uma operação própria, os seus custos são menores, suas despesas são menores, então você consegue viabilizar com muito mais tranquilidade se você tem
um certo faturamento. Numa franquia, se você tem o mesmo faturamento, nem sempre você consegue viabilizar para o cara. Então é importante garantir essa rentabilidade para o franqueado, né, para o seu futuro franqueado, antes de começar a franquear o negócio. E aí, então a gente começou, né, a gente queria ter pelo menos os processos bem desenhados, os instrumentos jurídicos muito bem elaborados, né, COF, a circular de oferta de franquia, o pré-contrato, o contrato. A gente não deixou de investir nessas coisas no começo, né? Para nós era um pouco pesado, um pouco caro, conseguimos parceiros bons para isso no começo, mas eram coisas que nós entendemos como primordiais. Eu já vi muitos casos de franquias que não tinham contrato com o franqueado. Vocês já imaginam, né, enquanto advogados, o quão terrível é isso. Aí tem casos aí, diversos casos, né, de ação conjunta do franqueado, né, contra a franqueadora, enfim. É um dominó, né? É um dominó. E isso muitas vezes pode acabar por destruir uma marca, uma franqueadora. Então, nós entendemos que a base e a experiência eram fundamentais para o sucesso do negócio. E eu acho que não é à toa que a maioria das marcas que são muito bem sucedidas, elas têm uma trajetória muito longa, de muita história, né, de muita consolidação da marca. Então eu acho que realmente o cara que está querendo construir uma rede de franquias tem que levar um tempo, né, de aprendizado durante alguns anos sobre o seu negócio, sobre o seu mercado, para depois se aventurar nesse modelo. Não adianta querer inventar um produto bacana e já querer franquear. É fórmula quase que certa para dar cagada. Pois é, até porque me parece que o sucesso da franqueadora, obviamente que depende do sucesso da franquia, né? 100%. E assim, o inverso também é válido. E para mim, me parece, quando se fala em franquia, você parte do princípio de que é algo que foi testado e foi validado e você se sente maduro para replicar isso, né? Exato. Até porque a franqueadora, vocês, né, são os franqueadores. 3 empreendedores, são em 3 sócios, né, você comentou? 3 empreendedores, tal, mas do outro lado, o franqueado, ele também é um empreendedor. Exato, ele também está abrindo o negócio dele, enfim. Né? Perfeito. E outro ponto legal que você tocou, né? Porque importante também, né, a franqueadora ou a pessoa que, né, pretende desenvolver uma franquia, entender que ele precisa desenvolver muito bem o seu franqueado para que o negócio dê certo também. Porque eu posso ter uma baita experiência com empreendedorismo, já tive, né, outros negócios, já fiz outras coisas, entendo de gestão, entendo né, da parte financeira, da parte de gestão de pessoas e tudo mais. Mas muitas vezes o franqueado que está iniciando um negócio ali, ele pode, cara, não ter nenhum conhecimento de tocar negócio. E aí é importante também, né, que você tenha... E isso é uma construção, ao longo do caminho você vai fazendo isso, mas que você tenha uma universidade corporativa, com materiais que o franqueado possa acessar, que você tenha consultores, né, remotos, consultores de campo, que podem dar um suporte ao franqueado para entender, né, como se desenvolver enquanto empreendedor e como desenvolver o seu negócio. Isso vai acontecendo, obviamente, esse crescimento ao longo do tempo. As franquias que iniciam, né, esse modelo, né, e acabam crescendo num ritmo lento como a nossa, elas têm, especialmente quando elas não são fornecedoras de determinados produtos, no nosso caso nós somos. Então, nós, além da fonte de renda de royalties, que é a fonte principal, né, de uma franqueadora, nós temos a fonte de renda de venda de produtos. Então, a maioria das franquias, né, que não tem uma fonte de renda, que às vezes cresce muito lento, demora muito para conseguir ganhar dinheiro. Tem um estudo da Praxis, tive um professor que me apresentou esse estudo na época, eu não me recordo exatamente o número, mas era um número de cerca de 60 franquias para você chegar no ponto de equilíbrio da franqueadora. Então, você imagina você conseguir chegar a um número de 60 franquias para chegar no ponto de equilíbrio da franqueadora. Tem que ter muita robustez. É difícil, é muita robustez. E eu imagino que esses números são baseados, talvez, em franquias que não tenham essas outras fontes de receita. Nós chegamos antes, tá? Nós chegamos bem antes nesse ponto de equilíbrio. Porém, certas coisas nós fizemos também, né? Nós, enquanto sócios,
abrimos mão de um Prolabore ou de uma distribuição de lucro, né, de um Prolabore alto ou de uma distribuição de lucro no começo da empresa. Então, nossa mentalidade era de sempre estar reinvestindo no negócio. Então, assim, o empreendedor tem que tomar certas decisões e abrir mão de certas coisas que possibilitem ele fazer o seu negócio crescer. O cara acha que ele desenha, que ele tem um produto legal, que ele desenha um modelo de negócio legal e que ele lança um modelo de franquias, começa a crescer 5, 10, 15 unidades, ele já acha que vai ficar milionário. Então o cara já começa a secar um pouco a empresa, entendeu? Ao invés de continuar reinvestindo no negócio. E aí falta recurso para o cara desenvolver e construir as capacidades para o negócio dele e para a rede crescer. Entendeu? Então isso é um problema muito sério que acontece. Porque o cara não tem visão. E aí, né, acaba não reinvestindo no negócio e não consegue crescer. Perfeito. Eu acho que aqui no Conexão Empreendedorismo a gente sempre tem sorte de trazer... Não é sorte, né? A gente que escolhe muito bem, né? Cercado de pessoas boas. Mas a gente sempre comenta, Rodrigo, do empreendedor que não é aventureiro, né? Que é o caso aqui. O Rodrigo demonstra isso, né? O cara é sério, se cercou de sócios com competências complementares, estudou, fez o dever de casa, foi cauteloso, né? Se preocupou com a parte financeira, se preocupou com a ponta, né? Informar o cara que vai estar lá representando a marca dele, né? Ele também depende da performance de cada uma das unidades, então teve essa preocupação, né? E foi desafiador, né? Vocês estão percebendo ali, né? O empreendedorismo é desafiador. E o que me deixa bem assim, impressionado é que vocês caminharam com os seus próprios recursos. Porém, a gente sabe que muitos empreendedores acabam recorrendo à captação de investimento, né, como vocês até se depararam com essa oportunidade. E assim, Rodrigo, como você teve a experiência no Shark Tank, eu acho que o pessoal vai ficar sempre muito assim, entusiasmado em saber, né, como que foi, mas talvez você contar o outro lado, né, porque quando você vai se expor, nesse caso em rede nacional, mas muitas vezes é apenas num grupo, né, onde você vai fazer um pitch lá para o investidor ou para o fundo, acho que é legal você contar para quem está do outro lado e que pensa sobre isso, qual que é a preparação prévia, né? Ter domínio dos números, né? Saber do que você está falando, saber para que você vai utilizar aquele recurso, eu acho que vai ser uma dica bem legal assim desse... O que fazer antes, né, de você buscar essa captação? E se você optar por não obter esse recurso externo, o que fazer? Então, acho que esse é um ponto que todos os empreendedores se deparam num momento do projeto, seja ele qual for, né, de franquia ou empreendedorismo próprio ali, né? Então, acho que é o caso de você explorar esse ponto aí que vai dar uma luz para a galera. Perfeito, perfeito. Eu acho que o investidor, né, via de regra, ele... principalmente quando ele se depara com um negócio novo e que está no começo, ele, obviamente, olha para as oportunidades, olha para o mercado, olha para o produto, mas ele quer saber quem é que está por trás do negócio, né? Isso é super relevante. Inclusive, quando nós participamos, né, quando tivemos a participação no Shark Tank, todos os empreendedores que participam, antes de, né, se deparar realmente ali com Sharks, eles fazem como se fosse uma espécie de pré-pitch com a produção. E aí, exatamente nesse momento do pré-pitch com a produção, foi engraçado, assim, tem uma história por trás disso que eu vou contar. No pré-pitch da produção, que é um dia antes, né, a gente estava com o pitch afinadinho, na nossa cabeça, né, afinadinho. E aí a gente chegou no local lá, né, onde é feito a gravação, e aí sentamos com o cara que faz essa questão do pré-pitch, inclusive eles têm um treinamento com o Flávio Augusto, né, sobre pitch, e aí ele falou, apresentamos o pitch, e ele falou, cara, o pitch de vocês tá legal, tá bacana, né, a gente já sabia que tava uma, né, enfim, tá legal, tá bacana, mas, cara, vocês não estão falando em nenhum momento de vocês. O cara que está ali do outro lado, que quer investir, ele quer saber quem são vocês, né? De onde vocês vieram, qual é a experiência, o que vocês têm a agregar ao negócio, porque no final do dia, o cara que vai investir, obviamente ele não vai tocar o negócio. Quem vai ter que tocar vai ser o empreendedor que teve a ideia, que está desenvolvendo o projeto, e sua equipe ou seu sócio. E aí foi meio desesperador, porque
Isso foi à tarde, né? Um dia antes, nós chegamos no Airbnb, onde nós estávamos lá. E aí, pensamos, bom, precisamos mudar o pitch. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre nós e tal, vamos mudar o pitch. E aí tinha jogo do Galo nesse dia. E o meu sócio, mineiro, ele é fanático por futebol. Ele falou, legal, mas primeiro vamos assistir o jogo do Galo. E aí depois a gente senta e conversa sobre o pitch. Daí tipo 11 horas da noite preparar o novo pitch. Foi engraçado, mas deu tudo certo. Aí 11 horas da noite estávamos lá preparando, treinando, ganhou, praticando. Não me recordo. Acho que ganhou porque ele estava feliz. Então tá. Foi um sucesso. Deve ter ganhado. E aí, né, preparamos o pitch bonitinho. E aí, até se vocês assistirem o nosso episódio, tem no YouTube, né, Shark Tank Bubble Mix, vocês percebem que nós falamos um pouco mais sobre quem nós somos, de onde nós viemos e tudo mais, né? O que eu acho que fez a diferença, porque pelo menos, né, a gente acredita que os Sharks foram sinceros em comentar, poxa, gostei, vocês se complementam. Eles falam, né, o Caíto acho que fala, vocês se complementam, isso, vocês têm fit e tal. Vocês respeitam, um respeita o outro, né? Ele que falou isso. Ele que falou, e daí a Camila Farani fala também, gostei de vocês, vocês são bons e tal. Então, assim, é legal porque nós podemos mostrar um pouco de nós ali, e isso fez uma diferença. Então, o cara que está querendo apresentar o seu negócio para um investidor, a primeira coisa que ele tem que pensar é como que eu consigo mostrar que eu, enquanto empreendedor, tenho valor e vou trazer esse valor que eu tenho para o negócio que eu estou querendo apresentar para o Shark. Então, assim, se projete muito bem, né, para o investidor, porque isso vai fazer uma grande diferença. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o investidor olha muito para isso. Segundo... Até porque, Rodrigo, antes de você entrar no segundo, a ideia, o modelo de negócio, ele pode mudar, né? Mas quem vai tocar... E eventualmente muda. Sim, então quem vai tocar serão os empreendedores ali, né? Que é a parte importante. Legal. Desculpa, pode ir pro ponto. Não, imagina. O segundo ponto é a questão da preparação mesmo, né? De entender o seu negócio, de entender os números e de apresentar um projeto também que faça sentido pro Shark. E nesse caso especificamente, né, do Shark Tank, normalmente os caras não estão buscando um negócio que ainda não está faturando, que é muito na ideia. Eles estão buscando um negócio que já tenha pelo menos alguma rentabilidade, que já tenha tido alguma validação, que, se possível, esteja no momento ali de ganhar escala, de tracionar, né? Então, aí eu falei da importância de você, né, no modelo de franquia, passar bons anos validando e testando o modelo de negócio para que realmente ele seja um modelo de negócio que traga resultados. Então, eles querem também olhar resultados, cara. Eles querem saber se aquele negócio tem potencial de trazer resultado. E aí, eles se dispõem a investir. Então, estar preparado e preparar a empresa para, né, um investimento é super importante. Boa. É legal, até você comentou, né, de ter algum tipo de validação, até porque o investidor ele quer tentar avaliar o potencial. E aí, se você não teve alguma validação, tudo que você traz de número é o que você acha, da sua cabeça. Não tem um lastro anterior. Não tem, né? É da sua cabeça. Quando nós fomos apresentar o primeiro pitch, a gente trouxe números de mercado, isso, aquilo, potencial. Mas é da cabeça, né? Com base em alguns dados, algumas informações, eu tiro algumas conclusões da minha cabeça, né? Então, é claro que você pode, obviamente, fazer um estudo super amplo de mercado, aproximar um pouco mais, né, da realidade aqueles números que você está apresentando, mas, né, ainda assim, né, é um chute, é uma expectativa. Claro. A gente gosta sempre de pedir para os nossos convidados apresentarem algum case, assim, né? E você, poxa, são mais de 80 franquias, você comentou, né? São. Então você deve ter alguns cases legais aí de franquias, de empreendedor, enfim. Você não consegue compartilhar com a gente? Tenho. Eu consigo compartilhar alguns, mas assim, vamos lá. Tem um case legal, e aí para quem tem franquias, eu acho que isso é muito importante. Ou para quem pretende investir também, isso é muito importante. Desculpa. É um case de um franqueado nosso de Londrina. Ele já está, se eu não me engano, há 6 anos na rede, né? Tem uma operação que é
super rentável, né? E essa operação vem crescendo. Mas o que aconteceu ao longo do caminho? Olha que interessante. Eu acho que ele já tinha tocado aproximadamente 3 anos e meio da franquia, 4 anos talvez. E ele teve que se ausentar da franquia. Ele tocava assim, o dia a dia, estava todos os dias na operação, ele, a esposa e alguns funcionários. Aí, o negócio ia super bem, crescia bastante. Aí tocava todo o dia a dia da operação, ele e a esposa e alguns funcionários. Mas ele estava sempre presente, barriga no balcão mesmo. E ele teve que se ausentar da franquia por um período. Acho que foi 1 ano, alguma coisa assim. 1 ano e pouquinho. E aí o que acontece? 1 ano e meio acho que foi. Quase 2 anos. E aí o que acontece? Nesse período que ele teve que se ausentar, entrou uma outra pessoa, né, para tocar o negócio. E essa outra pessoa não tinha a mesma dedicação, não tinha a mesma visão, não tinha o mesmo perfil de gestão do negócio. Cara, o negócio começou a fazer isso aqui, ó. E aí, obviamente, esse negócio, ele é da esposa desse nosso franqueado, né? No contrato social, vamos dizer assim, é dos dois, mas né, no contrato social é da esposa dele. E obviamente que ele falou, não dá, o negócio tá indo pro buraco, preciso voltar. E voltou, né? Voltou super animado, super motivado. Ele reassumiu a operação, eu acho que foi em julho, agosto do ano passado. Desde que ele reassumiu a operação, o negócio vem fazendo isso aqui, ó, cara. Nossa. Olha só. Cara, do ano passado, pra vocês terem uma ideia, acho que foi maio e abril que ele pegou os números, e aí pegou também outros números, mas maio e abril que ele trouxe pra mim, aumentou do ano passado parecendo 25%. Nossa. Olha só. Sim, Cê num período vê como- ruim ainda, e começo do ano agora, a economia ainda não tá aquelas coisas. E o cara, Sim. 25% assim, ó, não tapa, entendeu? Você vê como pessoas realmente faz a diferença, né? Faz, total. Pessoas fazem muita diferença e o comprometimento que a pessoa tem com o negócio faz muita diferença, né? Eu digo assim, muitas vezes o cara tem o perfil para gestão, empreendedor e tal, e isso super positivo faz a diferença. Mas às vezes o cara não tem, só que o cara tem o comprometimento, tem o empenho, está disposto a aprender e isso também faz diferença. Então isso muda bastante, assim, no modelo de franquia é muito importante. É por isso que eu falei que é uma coisa legal para quem tem franquia, porque assim, se o cara quer ter resultado no modelo de franquia, não adianta achar que, né, ele vai deixar o negócio na mão de funcionário e o negócio vai se tocar sozinho. Tem modelos em que o próprio modelo possibilita que o franqueado fique um pouco mais ausente. Porém, ainda assim nessa situação, eu acredito que a presença do franqueado aumenta ainda mais o sucesso do negócio, aumenta ainda mais, né, os resultados, melhora ainda mais os resultados. Olha que legal. Você falando disso, me veio na cabeça aquele filme, eu não vou lembrar o nome, mas é o filme do McDonald's, né? Que quando ele começa a falar de montar a franquia, lógico, situações completamente diferentes, mas ele fala do perfil, né, do franqueado, que ele começa, não, vamos investir no perfil de família e tal, enfim. Eu até queria te perguntar isso. Dentro, né, dos franqueados que você tem, existe algum perfil, assim, de pessoa? Normalmente é uma galera mais velha, mais jovem, empresa familiar, existe algum perfil assim? Hoje é bem variado, tá? Hoje é bem variado. Nós estamos cada vez mais... Porque assim... No modelo de franquia, o que acontece? E aí eu tive uma aula com outro professor que foi bem interessante, onde ele apresentou um conceito que eu achei super legal, nunca esqueço. Que ele chamou esse conceito de freio de arrumação. O que acontece? Na maioria das franquias, tá? Nem todas. A franquia ela começa a crescer. A régua tá lá embaixo. Porque se você subir muito a régua no começo, você não coloca ninguém para dentro. Porque às vezes você pode ser muito exigente em relação ao capital que o cara tem disponível. Você pode ser muito exigente em relação ao perfil do cara. Ser muito exigente em relação a ponto. E aí você não consegue crescer no ritmo que você precisa, tá? São ajustes que você vai fazendo ao longo do caminho. Com o tempo você vai subindo a régua, né? Porque a sua franquia vai crescendo, você vai fazendo os ajustes, né? Vai mudando uma outra operação, você vai subindo a régua. Então, em determinado momento, você tem a possibilidade de começar a selecionar um pouco mais os franqueados. No começo é muito difícil. Então, assim, no começo nós também tínhamos os mais variados perfis de franqueados.
Hoje a gente já busca um perfil um pouco mais seletivo, sabe? Do cara que assim, nós entendemos assim, o nosso negócio não é para sócio investidor. Nosso negócio, o cara tem que estar no dia a dia da operação. Hands-on. O cara tem que estar no dia a dia da operação. Então, assim, o que acontece? A gente tem um público muito formado por mulheres, né? Que muitas vezes estão cansadas de trabalhar, né, fora, em empresas, CLT, cujo marido às vezes tem um salário, né, um pouco melhor, onde ele consegue, né, dar condição para a esposa investir no negócio e tocar o negócio. Então, assim, a gente tem esse perfil e é uma realidade, entendeu? Assim como a gente também tem o cara mais novo, o cara jovem, que conhece o produto, gosta. Muitas vezes os pais têm uma renda boa e querem investir pro filho tocar o negócio. A gente teve uma situação agora de um menino, acho que 17, 18 anos, né, de Ubatuba, que o pai investiu para ele, não queria que o filho fizesse faculdade, falou, não, eu quero que você toque um negócio para aprender primeiro sobre o negócio e depois você faz Quero uma que faculdade. aprenda na prática. Aprende na prática. Olha. E é um menino que toca o negócio, entendeu? Só que assim, tem que tocar o negócio. Tem que tocar o negócio. Então a gente já foi, né, excluindo determinados perfis, porque a gente foi conhecendo melhor o nosso negócio, né, ao longo do caminho e entendendo que determinados perfis não davam certo. E é claro, a gente tem um processo aí onde primeiro a gente recebe informações do candidato, aí a gente tem um processo que a gente chama de kick-off, que é uma entrevista com o candidato, onde a gente apresenta uma série de informações, conhece o perfil dele, e já recusamos. Recentemente nós recusamos no interior do Paraná uma menina que era a mãe e a filha que não tinha perfil nenhum. E aí nós falamos, é abrir para fechar. Aí, todo mundo se frustra. Todo mundo se frustra. Inclusive elas, né? E colocaram investimento. Enfim, é isso aí que você comentou. Não é legal para ninguém. Teve situação recente também, e já aconteceu mais de uma vez, em que a gente negou ponto comercial, franqueado com grana, disposto a investir, insistindo que faria o ponto dar certo. Fizemos uma análise, né, com diversas ferramentas. A gente usa algumas ferramentas legais para fazer análise de ponto comercial, né, entre outras coisas que a gente faz, visitamos o ponto também. Identificamos que, eu conheço meu negócio, eu sei que o perfil do público não é para o meu negócio, eu sei que o fluxo não é suficiente, eu sei que a região não tem uma renda compatível com a renda que a gente precisa para o nosso negócio dar certo. Então negamos. Então hoje a gente tem condições de negar determinadas operações, né, por conta de perfil, por conta de ponto e por alguns outros fatores. Que interessante essa responsabilidade que vocês têm, né? E isso é muito raro de encontrar, pessoal. Né? Não é vender a qualquer custo. É vender para o negócio dar certo. É efetivamente uma parceria. Porque se você identifica que não há uma possibilidade de ganho, ou não aquele ganho esperado, ou para suprir a expectativa, né, tanto de vocês quanto da pessoa que vai iniciar, poxa, para que deixar o negócio acontecer, né? Perfeito. E a gente tem assim, essa responsabilidade, eu acho que isso também, quando eu fiz o MBA, eu acho que os professores falavam muito sobre isso, sabe? De ter a responsabilidade com o franqueado. Querendo ou não, cara, é sonho de pessoas, é família, enfim. É terrível quando a gente tem que fechar uma unidade ou repassar uma unidade. Terrível. A gente nunca gosta disso. É óbvio que eu não consigo garantir para 100% dos meus franqueados que eles vão ter sucesso. Não consigo garantir que a gente vai acertar 100% nos pontos comerciais. Não consigo garantir que a gente vai acertar 100% nos perfis de franqueados. Não consigo garantir. Infelizmente, tem operações que não vão bem, tem operações que são medianas e tem operações que vão muito bem. Então, a gente tem de tudo na rede e eu acho que toda a rede de franquias tem isso. Acho que todo negócio, né, Rodrigo? Tem esses todo negócio. Enfim, né? Todo negócio. Mas essa questão da responsabilidade é legal porque a gente já recebeu mensagem de franqueados, por exemplo, que não estavam desempenhando, que decidiram fechar um negócio ou repassar. Assim, cara, tipo, eu sei que vocês deram todo o suporte necessário, né? A gente sempre esteve muito satisfeito com vocês, com a franqueadora. Mas não tá dando certo, a gente não conseguiu desenvolver aqui, vamos fechar, entendeu? Então já aconteceu isso, mas a gente recebe essa mensagem de, poxa, a gente sabe que, né, vocês estão se esforçando para o negócio dar certo, para a marca dar certo, para a rede dar certo. Sim, o que a gente faz, a gente tenta ao máximo fazer isso. A missão está sendo cumprida, né? A gente tenta fazer isso. Bom, Rodrigo, seguinte, se deixar, a gente conversa aqui sem limite, né? Fica até amanhã.
Então, caminhando aqui para o nosso final do episódio, a gente sempre pede para que o convidado deixe uma dica mais que especial, né? Porque várias dicas você já deu aí no meio do episódio, tanto que vai render bons shorts aí pela frente. Mas assim, se pudesse para você condensar, né, uma dica para quem está nos assistindo, que está nesse mundo do empreendedorismo, que é um mundo super desafiador, que exige resiliência, que exige preparo, que exige estudo, né, que exige sorte também, às vezes, como você mesmo comentou, mas que também exige muita coragem, né? Você deixou muito claro essa mensagem aqui, porque os caras, no momento da pandemia, que estava complicado, decidiram, depois de muito estudo e cálculo, imagino que a planilha do Excel... Algumas linhas, né? Se não travou, né? Sem dúvida. Mas assim, mesmo assim, poxa, tiveram a coragem, né, de acelerar o negócio com precisão e deu certo. Pô, isso aí é exemplar. Então, você que é um cara que tem toda essa bagagem, deixar um recado aí para quem está nos assistindo vai ser super especial. Legal, sensacional. Uma característica, né, que eu identifico muito em empreendedores de sucesso e empreendedores que têm sucesso porque, que conseguiram construir um negócio de sucesso, né, por conta própria, é a humildade, cara. E eu falo isso muito porque, assim, eu converso com um bocado de empreendedores, né, desde o cara que construiu, né, um negócio muito grande ao cara que está começando a construir. E uma característica que eu identifico muito pro cara que realmente tem sucesso e continua tendo sucesso é a humildade. Eu converso com... às vezes você vai conversar com um cara que está começando, ainda não conseguiu construir uma trajetória e às vezes você sente uma dificuldade de conversar com o cara, né, às vezes encontrou um produto, alguma coisa legal e o cara se torna, de certa forma, arrogante. E às vezes você conversa com um cara que tem um império e esse cara consegue dedicar um tempo precioso da agenda dele para falar contigo a custo de nada, a troco de nada, entendeu? Um cara que eu admiro muito, Caíto Maia, né? Eu falo muito sobre esse cara em várias falas, né, minha, porque depois que a gente saiu do Shark Tank, eu acabei indo conhecer a franqueadora dele e tal, e aí eu consegui o contato dele de WhatsApp. Já teve umas 3 ou 4 situações, pelo menos, que eu conheço, que eu mandei um WhatsApp pro cara, tirando alguma dúvida, né, pedindo alguma ajuda com alguma coisa, e é impressionante. Dá 1 minuto esse cara responde. Toda vez que eu mando mensagem, dá 1 minuto esse cara responde. Cara, assim, ele poderia ignorar, poderia deixar para responder depois, poderia fazer... Cara, poderia nem responder. Mas o cara faz questão de dar atenção para todo mundo, né, de tratar todo mundo da mesma forma, porque ele sabe também que, né, isso volta, isso retorna para ele. Cara, se hoje a gente está aqui conversando, batendo um papo, né, a gente tem humildade de conversar sobre várias coisas, de tratar vocês bem, de vocês me tratarem bem, a gente sabe que em algum momento vocês podem lembrar de mim para alguma coisa, né, vocês sabem que pode surgir uma oportunidade onde a gente pode, né, desenvolver algo bacana juntos. Então a humildade faz com que as pessoas se conectem muito facilmente com as outras pessoas, né? Que as pessoas gostem de você e que as oportunidades sejam cada vez mais exponenciais, porque você realmente consegue abrir muitas portas sendo humilde e tratando as pessoas, né, como se fossem iguais. E uma das coisas que eu mesmo senti na pele agora com essa palestra na Federal foi realmente um comentário que fizeram. Pô, cara, você veio aqui, falou com a gente, não cobrou nada. Né? A gente aluga um CD ali no Hour, né? Nós temos um CD ali e a gente aluga o espaço de um cara que ele tem uma mecânica em frente ao nosso CD e o filho dele falou, eu tô fazendo ADM, primeiro semestre de ADM, você pode ir lá falar com a turma? Eu falei, bora. Eu poderia falar, não, eu tô sem tempo, não vou fazer. Fui lá, cara, na maior humildade, porque eu gosto de fazer isso, porque, como eu disse, né, sempre surge uma oportunidade de se conectar com alguém que é muito legal. Eu já fui em escola pública, dar palestra pra galera de 13, 14 anos, entendeu? Pra falar sobre um negócio, sobre a Bubble Mix.
Muito legal, cara, muito legal. Então, assim, para essas coisas a gente sempre arruma um tempinho na agenda, né, cara? Porque a gente tem que ter também essa finalidade social no final do dia. Olha, impressionante, Rodrigo. Eu conheço esse cara aqui também há alguns anos já, né, Rodrigo? E é sempre assim. É sempre assim. Quando existe um convite, ele vem. Já veio no escritório, ou foi, enfim, jurado de pitch aqui que as startups fizeram. A gente já conversou, fez um evento no Hard Rock Café. Hard Rock, então, bem assim, lembrado. o que ele está falando é a pura verdade, pessoal. E, assim, não tem nem o que complementar. Mas algo que eu também acredito muito nisso que o Rodrigo falou, e eu digo que eu sempre aprendo com todo mundo, cara. Perfeito. Com todo mundo. Então, se a gente for humilde e souber ouvir, né, nesses momentos que a gente está trocando, né, cara, às vezes com quem você menos imagina que você vai aprender, você aprende, cara. É só você saber ouvir. Perfeito. Né? E às vezes fazer as perguntas certas, né? Mais do que só falar, né? Então, nossa, impressionante essa dica que você deu aí, muito animal. E, cara... É simples, mas muita gente esquece, né, disso, de ser humilde, essencial, de né, tratar as pessoas bem. Perfeito. Bom, Rodrigão, chegamos ao final do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Para nós foi uma honra ter você aqui, Rodrigo, porque você, além de um cara super acessível, amigo, tem muito para ensinar. Né? E eu tenho certeza que para quem assistiu até o final, realmente prestou atenção em tudo, vai errar menos. Vai errar menos na vida, porque não tem como só acertar, né, Rodrigo? Mas errar menos, com certeza, com as dicas aqui, tá no caminho certo. Então, ficamos por aqui, mais um episódio, hoje inaugurando esse novo espaço aqui que foi tão sonhado aqui por todos nós, né? Sensacional. E convidamos você pro próximo, né, para que sempre nos assista, siga a Bubble Mix e o Rodrigo nas redes sociais, a gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio e continue muito bem-vindo aqui no nosso canal e nos nossos vídeos. Até o próximo. Valeu, pessoal.